Podcast Rural Raiz da Superação. Aqui o café é quente e as histórias são reais. Estou aqui hoje com o nosso amigo George. George, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso podcast rural. Vamos ouvir hoje um pouquinho da história de George. E desde já agradecer ao nosso parceiro, o Ângelo Material de Construção e o grupo 4M aí, Hotel e Alto Posto 4M da nossa cidade, que acredita nesse projeto e apoia esse projeto. Doutor George, vamos escutar um pouquinho da sua história, até esse momento presente que o senhor está aqui hoje, onde o senhor nasceu, como que foi chegar até onde está aqui hoje. Olha, Lucas, primeiro eu quero parabenizar pelo espaço aqui, um espaço muito agradável, aconchegante, uma coisa diferente que realmente precisava aqui para a nossa região. É o primeiro podcast rural, que eu já vi alguns podcasts, mas lá na cidade de Caculé. É uma honra muito grande estar aqui contigo hoje, com todos vocês, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou filho de Guanabi, fui criado em Espinosa, meu pai é mineiro e minha mãe é baiana, e passei a minha infância lá onde minha mãe é professora e meu pai é mecânico, tenho 4 irmãos, somos em 5, e com muita dificuldade, meu pai mais minha mãe, eles eram pessoas que, sabe, o pouco que ganharam, soube administrar e investir nos estudos dos filhos. Os pais querem que os filhos sejam melhores que os pais, né? Exatamente. É o único ser humano que quer que os filhos se deem melhor do que eles, é o pai e a mãe, né? Isso. E aí, com muito esforço, meu pai conseguiu formar todos os 5 filhos em escolas particulares, em faculdades particulares, porque eles passaram por muita dificuldade e não desejavam isso para os filhos. E aos 5 anos de idade, Lucas, eu tive uma história de superação muito grande. Eu tive a leucemia linfóide aguda, que é um câncer que ele é muito agressivo. E chegando em Belo Horizonte para fazer o tratamento, naquela época não tinha SUS, era IPSENG, minha mãe era professora, então ela tinha direito de usar esse plano dela, né, do governo. E o médico chegou pro meu pai e falou: olha, seu Joaquim, ele só tem 3 dias de vida. Caramba, com 5 anos de idade isso. Com 5 anos de idade. E aí meus tios foram lá para dar uma força, né, pro meu pai e tal, e aí chegaram aí até na funerária comprar o caixão. Tá. E aí eram 2, né, e um falou pro outro: não, mas ele não morreu ainda. Mas o médico falou que não tem não, vamos dar um tempo, vamos voltar pro hospital. No dia seguinte, o médico falou: olha, você pode chamar a sua esposa para despedir dele, porque realmente o negócio tá muito difícil para ele. Mas aí chegaram uma equipe médica da Alemanha, brasileiros que estavam fazendo mestrado lá, e chegaram com uma solução para o meu caso, né, para o caso de leucemia. Era um medicamento novo e perguntou ao meu pai se queria testar esse medicamento em mim. Esse medicamento estava em fase de teste, no caso. Estava em fase de teste, Aí meu pai, evidentemente, não, pode testar. E aí testou, quando colocou o quimioterápico lá em mim, né? É um remédio muito forte, ele acaba destruindo as células normais também do nosso corpo. Aí eu já estava ruim, eu piorei mais ainda. E os médicos falaram pro meu pai: ó, se ele resistir a essa primeira dose aí, ele pode conseguir. E foi o que aconteceu, resisti, graças a Deus estou aqui. Então é uma história importante da minha vida, uma história de superação. Sim. Né? E graças a Deus deu tudo certo. Aí voltei para Espinosa, fiquei fazendo um tratamento em Belo Horizonte a cada 30 dias, a cada 60 dias, até que veio a cura, que naquela época era após 10 anos, não sei se hoje ainda é assim, que a medicina, 10 anos, não teve nenhum sinal mais, está curado. Eu acho que hoje são 5 anos para a maioria dos cânceres, né? E aí passei minha infância em Espinosa até os 15 anos de idade. Tive uma infância difícil financeiramente, mas ao mesmo tempo uma infância maravilhosa, que eu peguei aquela fase de rio, de cachoeira, de pescaria, de ir pro mato caçar passarinho, de andar descalço, jogar bola descalço, né? Exato, exatamente. Então foi uma infância maravilhosa. Às vezes a gente não precisa de muito dinheiro para ser feliz, porque nós éramos pobres, mas éramos felizes. Sim.
E até os 15 anos eu fiquei em Espinosa, depois eu fui fazer o segundo científico em Salvador. Tinha um tio que fazia medicina lá em Salvador, em Recife. Aí eu fui para lá por intermédio dele. Esse tio meu formou, foi para Salvador, também acompanhei ele. Fiz o segundo científico em Salvador. Terminei em Salvador, comecei em Recife. E depois fui fazer cursinho pré-vestibular em Belo Horizonte. Aí passei na faculdade de odontologia no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Isso quando isso? Isso em 1996. Eu 96. formei em 2000, final de 2000. Aí retornei para Bahia. Fui trabalhar, tive o primeiro emprego em Guanambi. Trabalhei em Sebastião Laranjeiras. Trabalhei aqui em BSC por 14 anos. Aqui em BSC, o pessoal, assim, nunca tinha visto você, mas via muito falar, né? Né? Doutor George, dentista, doutor George, muitos amigos meus já passaram com você. Se eu não me engano, a clínica era ali na Avenida Senador, né? 14 anos, rapaz, trabalhei aqui. Tive conquistei muitos amigos aqui, tive uma clientela muito boa. E como eu já atuava hoje eu já atuo em Caculé há 26 anos, não estava dando conta de trabalhar aqui e lá, acabei ficando só em Caculé, e hoje eu trabalho em Caculé há 26 anos, tenho 5 especialidades odontológicas, sou especialista em implantodontia, periodontia, ortodontia, radiologia e... Periodontia já falei, radiologia, ortodontia, são essas 5, né? Endodontia, que é o tratamento de canal. E aí, nesse caso aí, não é um trabalho, né? Nesse caso aí, você está realizando sonhos de outras pessoas, né? Exatamente. Que eu falo assim, o trabalho seu, às vezes as pessoas olham no espelho, quer ter um sorriso melhor, quer cuidar da boca, não é simplesmente assim um trabalho. De certa forma, você realiza sonho, né? De outras pessoas. Exatamente. É uma transformação de vida, né? Você proporciona resultados de excelência para a pessoa, o que leva a uma autoestima alta, né? A pessoa fica mais alegre. Psicologicamente, emocionalmente, a pessoa fica bem melhor com um sorriso renovado. Sim. E isso é que é importante, é proporcionar qualidade de vida para as pessoas, né? E quando você foi estudar, teve alguma dificuldade, assim, no estudo, durante o estudo? Você teve uma história incrível aí, né? Desde cedo já começou lutando, já passou por superação. E na parte, assim, de falar assim, estudar, ou foi mais tranquilo, você gostava de estudar pelo fato de ter uma mãe professora, né? Exato. Ou como que foi isso? A parte de estudo, assim. A parte de estudo minha, eu era muito estudioso, eu não tinha condição financeira para sair, então eu ficava dentro da República estudando. Às vezes meus colegas chegavam das baladas lá 4 horas da manhã, e aí eu tava lá estudando. Aí muitos falavam assim, esse rapaz tá ficando doido, ele estuda demais. E aquilo foi até bom, porque talvez se eu tivesse dinheiro, talvez eu teria acompanhado eles nas baladas. E pelo fato de não ter muita condição, eu acabei lendo os livros que eu podia ler. Eu li livros de toda espessura que você imaginar. Eu lia da primeira página até a última página. Eu sempre gostei de estudar. O que eu observo assim no pessoal que vem aqui do meu convívio, até na mídia, na internet, é que essas pessoas que têm dificuldade na vida, que passam por dificuldade, são mais esforçadas e tendem a chegar mais longe do que certas pessoas talentosas. Porque às vezes você tem uma pessoa com talento, tem uma pessoa que é bem financeiramente, ela vai, né? Só que aquela pessoa ali que tem um recurso escasso ali, que ela tem aquele esforço, acaba chegando além, que é igual o seu caso. E aí vai vir a crítica, né? E claro. Como que você lidou com essa crítica? Ah, que você tá ficando doido, tá estudando. Já passei por isso também, de eu estudar aqui na roça, debaixo do pé de pau da árvore, quando eu decidi falar assim, eu quero buscar conhecimento, eu quero estudar. Então era sábado e domingo debaixo do pé de um umbu estudando. A família tá virando doido, tá igual não sei quem, tá isso, tá aquilo. Mas eu acredito que é o único meio hoje, o estudo, né? Eu acredito que é o único meio de você alcançar novos lugares e alcançar uma nova renda. Claro. Qual a sua opinião sobre isso aí? O estudo, a crítica eu aceitei naturalmente, e quando vinha o resultado de tirar uma nota boa, de ser reconhecido pelos colegas como o melhor aluno da faculdade, para você ter uma ideia, eram
4 turmas de 90 alunos. Quando terminou o curso, eu estava em primeiro lugar. Eu vi a relação da minha nota lá, ó, foi a maior de todos. Eu fiquei procurando se eu era o primeiro, se eu era o segundo. E aí eu fui ver, quando eu cheguei, eu fiquei em primeiríssimo lugar na teoria. E na prática eu estava entre os 50% melhores. Não era o melhor. Tinha pessoas que tinham mais... era melhor do que eu na prática, mas eu estava entre os 50% melhores. E como você falou, às vezes tem pessoas muito talentosas, mas tem aquele esforçado que acaba superando o talentoso. O ideal é ser os dois, mas se você não for talentoso e for esforçado, você acaba superando. Isso é que é importante. E minha vida é dedicada ao estudo. Até hoje eu estudo muito, tenho vários livros lá, que às vezes eu compro 5 livros e aí fico... já falei, não, tem que ler logo para comprar mais. E quando eu vou na livraria, eu vou ao shopping em Salvador, eu já vou logo na livraria. E lá a gente fica folheando e leva alguns livros sempre. E também serve de exemplo para os filhos, né? Para o filho e para quem está vendo a gente agora, né? A importância da leitura. A importância, igual a gente está falando da leitura aqui, que hoje em dia as pessoas estão muito rolando no celular. E eu vejo também as pessoas reclamam do trabalho, onde está, reclama do trabalho, reclama da vida, reclama de tudo. Mas eu falo assim, o que é que você está fazendo para sair daí? Então não tem outra forma a não ser conhecimento, a não ser estudo, a não ser conhecimento. Conhecimento através de livros, mentoria, curso ou conversa, né? Exato. Estou em Caculé há 26 anos. 26 anos, né? E quando eu me formei em 2001, eu fui trabalhar em Guanambi e Sebastião Laranjeiras. Aí eu recebi um convite para trabalhar em Caculé, do prefeito Dr. João na época, e vim para Caculé. Comecei a trabalhar na parte pública, né, municipal. Conheci minha esposa, Ione, que era manicure na época. E aí me casei, construí uma família, tenho 3 filhos. Tem uma filha minha mais velha, Amanda, ela faz medicina. Tem Guilherme, que faz odontologia. E tem a mais nova, que tem 17 anos, que vai ingressar na faculdade o ano que vem. Com fé em Deus. E tem aquele velho ditado, bebeu água de Caculé, não sai de lá mais não. E foi o que aconteceu comigo. E aí minha esposa quis fazer odontologia, se formou também em odontologia no ano passado. E hoje trabalhamos juntos, sempre trabalhamos juntos, ela como auxiliar, mas hoje ela é cirurgiã dentista também. Que história bonita, gente. Essa que eu vou falar pra você. Ó, deixa seu like, comenta e compartilha, viu? Os 2 trabalham juntos. É uma história de muita luta, superação, porque não é fácil. Minha esposa, ela acordava às 4 horas da manhã para pegar a van e ir para a faculdade. Muitas vezes eu tinha que levar ela lá para ela ir. E, enfim, é uma luta muito grande, mas vale a pena, porque a gente sabe que quem tem curso superior, quem tem curso técnico, ele ganha de 3 a 4 vezes mais de que quem não tem. Então, acaba sendo recompensado, né, por isso. Sim, e o importante aí que eu observei, o apoio, né? No caso, o apoio seu para sua esposa estudar. Claro. Não é isso? Isso aí que é interessante, gente, porque o casal que apoia um outro, a possibilidade de ir mais longe é muito maior, tá bom? Hoje eu estou aqui no podcast, por exemplo, se não fosse minha esposa que estivesse lá no consultório agora, provavelmente eu não estaria aqui, né? Então, a gente já tá... Você vê o quanto é interessante, um ajudando o outro profissionalmente também. Sim. É o que acontece aqui, né? Você e sua esposa. Isso, a gente sempre trabalhando junto aqui também, sempre apoiando. Eu costumo falar aqui que eu mais ela deu certo, porque quando eu coloco uma ideia maluca, ela coloca 10 vezes a minha maluquice. Mas eu quero dizer, não maluca, eu falo maluca porque às vezes as pessoas criticam. Vamos fazer um podcast rural aqui na chácara, que às vezes a pessoa, não sei o que, não vai dar certo. E ela fala, não, vai dar certo sim, vamos fazer. Já deu certo. Já deu certo, vamos fazer, que dia que vamos começar? E aí vai, por isso que as coisas aqui dá certo. Claro, um ajudando o outro. Se deu alguma divergência, é só corrigir e seguir em frente, entendeu? Um incentivando, né, corrigindo os possíveis erros e acaba chegando longe. E né? Hoje você tem consultório só em Caculé ou atende outras cidades também, assim? Olha, Lucas, eu já atendi
em quase todas as cidades aqui da região. Guanabi, Caetité, Pau de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Rio do Antônio, Guajeru, Licínio de Almeida, mas hoje eu só estou em Caculé porque minha clientela hoje ela é muito ampla. Eu estou no meu melhor momento profissionalmente falando. Então eu não dou conta mais de atender, não tenho tempo mais para atender, porque mais pessoas, não né? estou dando conta, né? Muito cliente, muito paciente. E além dessa área da odontologia, você faz uma outra coisa, investe, ou como que é? Só odontologia? Olha, eu tenho o plano A, o B e o C. Eu tenho uma renda da odontologia, tenho uma renda de aplicação financeira e eu já fui vereador, eu estou envolvido na política, fui vereador em Caculé, fui candidato a prefeito na eleição de 2024 e por último eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Relação Institucional Municipal, lá do município de Caculé. Recentemente eu fui exonerado, né? Eu fui exonerado pelo gestor, porque ele fez uma escolha, também tenho o direito de fazer a minha escolha. Sim. Ao permanecer ao lado do deputado federal Charles Fernandes, eles acharam melhor me exonerar pelo fato do deputado não participar do grupo político dele aqui no município de Caculé. Embora o deputado é do grupo político do governo do estado, do presidente Lula, mas não é do grupo político do gestor de Caculé, eles acharam melhor me exonerar e eu preferi continuar ao lado do deputado, né? O deputado que é filho de Guanabi, o deputado que tem trabalho prestado na cidade de Caculé desde 2018, com excelentes resultados. O deputado Charles Fernandes, ele é um deputado presente, você teve a oportunidade de entrevistá-lo na feira da FEAF. Ele já entregou implementos agrícolas, perfurou vários poços artesianos em Caculé. Na região no município de Caculé, em toda a região, né? Assim. Só para você ter uma ideia, ele investe 35% das emendas parlamentares para o fortalecimento da agricultura familiar. E é o que a gente precisa muito, porque o nosso município aqui ele é rural, ele tem a parte da zona rural, ele é muito forte, então é preciso dar apoio a esse pessoal para que eles possam produzir e gerar emprego e renda na zona rural. E o deputado Charles Fernandes ele vai muito além do fortalecimento da agricultura familiar, ele ajuda a população de Caculé com cirurgias eletivas, de urgência, cirurgias de emergência. Então eu não poderia ser ingrato com um parlamentar que está sempre ao lado do povo de Caculé. E aí o prefeito fez a escolha dele, eu fiz a minha, que é continuar ao lado do deputado. Eu fiz uma observação importante aí da ajuda do povo da zona rural, né? Questão de poços. Além de poços, vai alguma outra coisa mais, porque tem as associações, né? Inclusive aqui no Broco a gente já registrou uma, sou o vice-presidente da associação, e é importante a gente ter o apoio, sim, igual perfuração de poços, maquinário, ou talvez até pequenas indústrias, igual acontece aqui no município. E a sua visão geral, o pessoal da comunidade, da roça, tudo você vem trabalhando aí, que eu vi algumas fotos suas na zona rural, entregando até tratores, que eu venho acompanhando o seu trabalho aí. A visão sua, a importância desse apoio à comunidade. Rapaz, é de suma importância, porque o nosso povo é um povo trabalhador da zona rural, batalhador, acorda antes do sol nascer, volta à tardezinha para trazer o sustento. E muitas vezes eles não conseguem ter uma produtividade alta justamente por falta de estrutura, falta equipamentos, falta conhecimento técnico e científico para selecionar as sementes, falta tratores, falta equipamentos, às vezes falta incentivo financeiro do gestor municipal, estadual e federal. E você tendo um parlamentar que investe nessas pessoas, a tendência é acabar com o êxodo rural. As pessoas não vão sair daqui mais e ir para São Paulo, ir para Belo Horizonte ou Salvador, para tentar aventurar um trabalho lá, e aí essas pessoas acabam ficando afastadas dos seus familiares, passa a vida lá em São Paulo, às vezes não retorna mais,
e acaba perdendo o que tem de melhor na vida, que é passar junto com seus familiares, com seus entes queridos. E você dando estrutura suficiente aqui, a gente sabe que as nossas chuvas são irregulares e são escassas, então a gente tem que investir em agricultura irrigada, a gente tem que investir em implementos agrícolas, em tratores, e valorizar esses parlamentares que valorizam o homem e a mulher do campo, que é o caso do deputado Charles Fernandes. E se você quiser, eu posso trazê-lo aqui um dia para fazer um podcast contigo. Já está convidado já para fazer o podcast, para a gente ver os projetos, o que ele tem feito e o que ele pretende fazer ainda mais nos anos seguintes que vão vir aí. Exatamente. Hoje você tem a CAR lá de Salvador, você tem vários projetos, tem desde de despolpadeira, que é a produção de polpa, você tem a parte de costura, né, de tecelagem, você tem a parte de leite, de iogurte e muitos outros projetos que podem ser implementados aqui na região. A Bahia hoje é a maior produtora de maracujá do Brasil. E a Várzea Grande, que pertence ao município de Caculé, ela tem mais de 220 produtores de maracujá. Então o que é preciso? É preciso incentivo e é preciso transformar esse maracujá em polpa, porque aí você tem como ganhar mais dinheiro, ter mais lucro, não corre o risco de perder, como a fruta, porque a fruta, se demorar muito, ela pode perder. E você também vai gerar emprego e renda para as pessoas lá da zona rural, onde implementar esses serviços. E tem também, eu estava lá agora recente na FEAF, na Feira da Agricultura Familiar lá em Caculé, encontrei com ele também. Eu vi lá algo interessante que chamou minha atenção, a criação de abelha, que o cara estava lá, o rapazinho lá de Vitória da Conquista, estava lá com as amostras da abelha, e já tem gente aqui na região também que tem esse criame de abelha aí. É uma coisa importante para quem tem terra hoje. Com apoio, igual você está falando, dá para ter várias fontes de renda dentro de uma área pequena, não é isso? Dá para gerar renda aqui mesmo na zona rural. E a apicultura também é uma força muito grande aqui na economia nossa aqui da região, mas é preciso mais e mais incentivos, né? Tanto incentivo político, como incentivo de estrutura mesmo, né? Que você tem que ter condição para fazer as coisas acontecerem. E aí a força da política é muito grande com relação a isso aí. A gente tem que procurar os políticos certos, analisar o currículo, o histórico. Não tem nada a ver, por exemplo, uma pessoa receber um santinho de determinado político, vota nesse candidato aqui. Você tem que pesquisar se aquele candidato ele gera incentivo para o que for melhor para a sua vida. Você não vai votar em um candidato a deputado que defende os ruralistas, os grandes ruralistas. Eu não vou votar em um candidato a deputado que defende a classe empresarial lá de Salvador, porque a minha realidade é outra. Eu vou votar em um deputado que seja regionalista, que valorize a nossa terra, que é o caso do deputado Charles Fernandes, e é por isso que eu estou com ele desde 2016, há 10 anos. Porque, além de gerar desenvolvimento para a nossa região, ele cuida do nosso povo. Isso que é importante. Ainda mais nessa região nossa aqui, né? Ainda mais nessa região nossa. Da Bahia aqui, que as chuvas são escassas e, igual você já falou tudo aí, que precisa de muito apoio nessa nossa região aqui. E a questão aí da política, você pensa em candidatar aí? Claro, eu estou na política, essa exoneração que teve com relação a mim há pouco tempo, isso aí, quando Deus fecha uma porta, ele abre outras. Sim, é um sinal. Certeza, hoje eu estou muito mais empenhado, eu quero deixar a população caculéense tranquila com relação a isso aí, embora foi um momento meio conturbado da minha vida, porque eu fiz uma escolha, que é ficar ao lado do deputado, mas eu estou mais tranquilo, estou mais empenhado em trabalhar pelo nosso município, em trazer benefícios para o nosso povo, e a população de Caculé pode contar sempre comigo com relação a isso aí. Serviu para mim de combustível, para que eu tenha mais dinâmica e mais incentivo ainda mais. Isso, quando uma porta fecha, Deus abre outra, que coloca na mão de Deus que dá tudo certo. E a emoção de você estar ali junto com aquele pessoal
da zona rural, como que é? Eu vi você na entrega de tratores aí recentemente aí, como que é estar ali perto daquele povo, ver aquela energia, aquele povo vibrando ali, porque chega algo na comunidade, a pessoa tem esperança, né? Acredita, fala assim, nossa, trouxe, tá aqui, o doutor George tá aqui comigo, abraçando, que o povo gosta de sentir esse calor humano, entendeu? Que eu vejo quando eu e minha esposa chega nas festas, na comunidade, e aí, Luca, podcast rural, e dá aquele abraço, e aí no meu caso eu sinto assim, poxa, eles acreditam na gente, aquela alegria assim, como que é pra você estar ali no momento daquele ali? Ô Lucas, é a melhor emoção possível para quem gosta de estar ao lado do povo, de ouvir, de conversar. Você descobre os problemas daquela determinada comunidade. É uma alegria muito grande, porque as pessoas te valorizam, te chamam, são pessoas carentes e ao mesmo tempo muito acolhedoras. Ele convida para entrar na casa, ele oferece um café. Então são pessoas que realmente precisam de ajuda, porque são os menos favorecidos, são os mais prejudicados financeiramente, historicamente e estruturalmente, são pessoas que não tiveram oportunidades. E porque se tivesse oportunidade, a realidade deles seriam diferentes. Isso está acontecendo agora. A agricultura familiar está sendo valorizada nos últimos 10 anos, aí, 15 anos, e eles estão mostrando resultados. Eles estão melhorando de vida, tendo mais qualidade, tendo mais dignidade. Isso é que o importante, é você ter oportunidade. Nós precisamos de oportunidade. Você aqui está tendo uma oportunidade ímpar, teve uma ideia inovadora, que é fazer um podcast rural. E aqui já deu certo, vai melhorar mais ainda. E a mesma coisa o pessoal da zona rural. Eles precisam de oportunidade para que eles possam prosperar. Oportunidade de começar com simples, gente. Você não precisa começar, às vezes tem muita gente que quer fazer algo, vamos fazer uma observação aqui, e quer esperar estar pronto, quer algo melhor, perfeito. Olha o nosso podcast aqui, ó. Olha a nossa mesa. Isso aqui é um carretel de fio, entendeu? A gente pegou, colocou aqui o fogãozinho nosso aqui na roça, o chão, no ponta-piso. Tive a ideia, com certeza, futuramente a gente vai melhorar um pouquinho aí. Mas essa mesa aqui, ó, coisa simples. O que você tem aí que você precisa começar? Às vezes fala, não começa que tal, fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda. Mas com o que você pode começar? Qual o seu carretel que fala isso aqui? É o carretel, Hã? Então você tem que agradecer o que você tem na sua casa e nunca estar contente, buscar sempre mais e inovar. Não é isso, doutor? Claro, você tem que querer, né? Você querendo, você chega longe. Tem que começar, tentar. Às vezes dá errado, você levanta novamente e vai dar certo. Não pode desistir. Tem que persistir, perseverar, ter disciplina e determinação, que qualquer pessoa chega longe. Você falando aí do pessoal lá que planta o maracujá na região lá, lembrei agora que vai ter uma festa do maracujá, onde lá? Lá em Várzea Grande, essa festa é em setembro, né? É município de Caculé, né? Município de Caculé. É uma festa muito boa porque valoriza a cultura, fortalece os agricultores, faz o marketing, né, da parte do maracujá, e música boa, você vê amigos, coisas diferentes. Lá é um pessoal bem trabalhador, batalhador, e produz, exporta maracujá aí para a Bahia toda e para outros estados do Nordeste e também do Brasil. O lugar de muito aprendizado também, negócio. E a feira, a FEAF lá em Caculé, que tem todo ano, qual a importância daquela feira lá que tem ali em Caculé, ali, a importância daquela feira A Feira da Agricultura Familiar de Caculé é a segunda ou a terceira maior do estado da Bahia. Ela é muito importante porque as pessoas vão expor seus produtos, vão vender, né, vai gerar renda para elas, para as famílias, e além disso aí eles vai movimentar a economia local, né, e regional. Mas eu gostaria de dar uma opinião. É uma feira que acontece uma vez por ano. Precisava de uma feira para que as pessoas pudessem expor seus produtos, comercializar em Caculé semanalmente. Né? Boa ideia. Por que não fazer uma feira em menor proporção, mas todo domingo, por exemplo, ou todo sábado, ou toda segunda-feira? Eu já vi feiras lá em Minas Gerais que o pessoal
expõe seus produtos, artesanatos, tudo que produz da própria agricultura familiar, todo domingo. E aí o dinheirinho entra todo domingo. E a pessoa fica mais incentivada ainda, né? Porque todo domingo está entrando dinheiro. Sim, isso aí é muito importante. Isso aí eu concordo plenamente com a opinião sua, né? Deve ter uma feira toda semana. Toda semana, é importante. Diversos produtos, imagina só o pessoal que vende gado, tudo que puder vender ali. Serve de lazer para as famílias, né? Serve de a parte cultural também, que é importante. Tem a parte de dança, de música, de muita coisa, né? De estudantes expondo os seus estudos, tem as suas invenções. Ontem, lá na feira mesmo, tinha um pessoal lá do IFE de Guanambi. Eles mesmos estão produzindo os drones lá, e os drones eles servem para várias atividades. Atividade rural, serve para pesquisa, tem vários drones lá, e cada um tem uma atividade, tem uma função. Isso aí é importante, né? Porque você incentiva o jovem a pensar e dá estrutura para ser cientistas, né? São verdadeiros cientistas. Quem sabe isso não acontece um dia? Claro. Não só lá em Caculé, mas em outra cidade também, fazer uma feira bem organizada para trazer os produtos que os produtores fazem, tudo, né? Claro, de tudo para poder apresentar. Culinária, né? Quem é que não quer comer uma comida diferente, né? Sim. Uma coisa que todo mundo gosta, né? Perfeitamente. E agora, algo importante que você quer trazer agora aqui nesse podcast, que a gente não falou ainda, você fala assim, Lucas, tem algo importante que eu quero trazer, que eu quero passar para o público aqui que está vendo aí. Olha, pessoal, eu passei por momentos conturbados na minha vida, semana retrasada, onde eu tive que fazer uma escolha, que foi uma escolha, a vida é feita de escolhas. Eu fui demitido pelo gestor municipal, mas eu jamais abaixei a cabeça, continuarei na luta. A luta, o próprio nome fala, qual é a diferença de luta para briga? Briga é uma coisa passageira e luta é uma coisa constante. Continuarei na luta na política municipal de Caculé para continuar ajudando as pessoas e gerando desenvolvimento para o nosso município. Ao lado do deputado federal Charles Fernandes, como eu disse, é um deputado regionalista, filho de Guanambi, ou seja, uma cidade próxima a Caculé, onde a gente tem acesso fácil a ele, e ele vem demonstrando que ele já trabalhou para o Caculé, está trabalhando e vai trabalhar ainda mais. É um deputado presente, com resultados excelentes, que está ajudando o nosso povo, não só na agricultura familiar, não só na perfuração de poços, de implementos agrícolas e de tratores, não só na extensão de energia que ele já conseguiu para várias localidades rurais, mas principalmente na área da saúde, com cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, cirurgias de emergência, consultas, exames, enfim, é um deputado atuante, presente e que mora ao lado do município de Caculé. Portanto, é um deputado assistencialista. E era isso que eu gostaria de dizer para o nosso povo. Estou na luta, estarei na luta, sempre empenhado em transformar a vida de todas as famílias de Caculé. Eu quero também, Lucas, fazer um agradecimento aqui ao meu pai, que hoje não está mais comigo, e agradecer a ele, mesmo em memória, e minha mãe, que é viva, por tudo que eles fizeram por mim e por meus irmãos. Porque o que ele e ela nos proporcionou foi o estudo. Nós temos curso superior hoje, graças a eles, e nós transformamos em cidadãos melhores e com uma vida mais digna. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento. É a primeira vez que eu faço esse agradecimento para o meu pai. E dizer que onde ele estiver, eu sempre vou carregar as lições dele. Pessoal, isso é importante, o que ele falou aqui, e na vida a gente vai encontrar altos e baixos, certo? Eu também passei por várias rasteiras na vida, pessoas que encostam perto de você. Que você jamais... Você é meu amigo, você é da família, estou com você, mas que na verdade você vai tomar uma rasteira, mas tudo está escrito.
Hã? Tudo tem seu tempo. Quem sentou na mesa com Jesus? Quem traiu Jesus? Não foi quem estava na mesa com Beijou, ele? tomou vinho, abraçou e saiu e traiu. Foi Entendeu? Judas, né? Então, se o Filho de Deus, gente, foi traído, imagina nós, seres humanos. É só você prestar atenção e pegar o código. Não tem lá o anjo que foi expulso do céu, que Deus criou? Próximo lá de Deus, não criou uma rebelião? Então tá tudo na Bíblia. A gente tem que entender que quem vai trair a gente, quem vai dar uma rasteira na gente, não é as pessoas de fora. São quem está sentado na mesa com você. E tá tudo bem, é só você recalcular a rota, não é isso? GPS não fala recalcular a rota. Não fica pensando não. Você vai passar aqui, essa garrafa tá me atrapalhando eu passar. Ah, essa garrafa tá me atrapalhando. Você não vai tirar ela? Tira aqui, ó, esquece aqui, ó. Porque no seu caso e a sua história, para você estar aqui hoje, você teve que renunciar várias coisas, foi criticado, né? Isso, e está aqui hoje. Então você tem que escolher. Na vida, para você vencer, você vai ter que deixar pessoas para trás. Não porque você é melhor, mas porque você tem um objetivo para chegar aonde você quer. E tá tudo bem. Tudo é aprendizado. Nada é perda. Eu falo com minha esposa, a gente vem aí já estudando na pegada há muito tempo. A gente tem também, igual a gente estava falando do Pablo Marçal, eu fiz curso com o Pablo Marçal 2 anos seguidos, e eu aprendi uma coisa muito poderosa, que a gente, às vezes eu falava, poxa, perdi dinheiro no negócio. Eu paguei o preço pelo aprendizado. A gente paga o preço pelo aprendizado. E que história linda essa história hoje de Dr. George aqui, gente. Comenta, compartilha e deixe seu like, tá bom? Muito bem. Muito obrigado, viu, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. É um podcast incrível. Indico para todos que estão vendo esse podcast de Caculé, de Ibiacê e de toda a região. Eu fiz um compromisso contigo aqui, vou convidar o deputado para vir aqui um dia. Pode estar aqui, as portas estão abertas. Pode bater o papo e tomar um cafezão no fogão a lenha aqui. O fogo já saiu para fora aqui já, gente. Daqui a pouco vai apagar as brasas. O fogo tá devagar, galera. Doutor George, qual a mensagem que você deixa para quem está vendo a gente e principalmente para o pessoal da onde você reside, Caculé, hoje? Olha, Lucas, como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque todo podcast tem essa pergunta final, e eu já participei de vários podcasts e às vezes a gente fala, pô, eu deveria ter falado mais, deveria ter falado isso. E aí eu escrevi aqui. Pronto. E vou fazer a conclusão final. Eu quero dizer para a população de Caculé que eu não estou saindo da política e muito menos me afastando do povo. Pelo contrário, talvez agora eu tenha ainda mais liberdade para ouvir as pessoas e defender aquilo que eu acredito. Porque antes eu estava um pouco preso. E minha decisão foi ficar ao lado de Charles Fernandes, deputado federal, regionalista de Guanambi, porque reconheço nele um deputado que aqui na nossa região não tem, pelo fato de ser extremamente regionalista. Ele é da nossa terra, aqui da cidade de Guanambi, 110 quilômetros de Caculé, que conhece a nossa realidade, porque ele é filho de agricultor, ele vem de uma família de 10 irmãos, ele tem uma história de luta, de superação. Seu primeiro emprego, Lucas, foi como servente de pedreiro, porque o pai dele, além de ser agricultor, era pedreiro para ajudar na renda da família, né? E Charles, depois de ser servente de pedreiro, ele foi estudar, fez um curso de técnico de agronomia e foi candidato a vereador, foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito por 2 vezes e prefeito por 2 mandatos também. E hoje ele é deputado federal pelo 2º mandato e ele tem uma história muito bonita de superação. E falando em superação, eu recomendo esse livro aqui de Lucas, que é um livro muito bom. Já vou adquirir o meu, viu? Esse aqui já está garantido. E vou continuar trabalhando com respeito, sem atacar ninguém, mas também sem abrir mão das minhas convicções, que é proporcionar para Caculé uma sociedade mais igualitária, mais justa e inclusiva. E sempre pensando no desenvolvimento econômico do nosso município, mas um desenvolvimento econômico sustentável,
com respeito ao meio ambiente, com proteção às nossas barragens, às nossas nascentes, valorizando o meio ambiente também. E foi muito bom esse podcast aqui hoje. Deixe seu like, comenta e compartilha. Dr. George, foi um prazer receber você e receber você no primeiro podcast da cidade, viu? Primeiro podcast rural, Raiz da Superação, onde aqui o café é quente e as histórias são reais. Tchau. Quero agradecer ao nosso parceiro, o Ângelo Material de Construção e o grupo 4M aí, Hotel e Alto Posto 4M da nossa cidade, que acredita nesse projeto e apoia esse projeto.